Oi, voltamos. Sabe para onde nós vamos agora? Nós vamos para a aula de matemática do grupo 7. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos. Pega o seu livro aí para que a gente possa começar. E você vai abrir o seu livro lá na página 78. Vocês vão ver aí que nós vamos falar sobre as medidas de comprimento. Então, vocês já perceberam que para tudo a gente mede, né? Nós temos a medida do tempo, que é através da hora, através do calendário, né, dos dias. Nós temos a medida de massa, que nós vimos, né, para finalizar ali o grupo 6, que é o peso. E agora a gente vai ver aqui sobre medidas de comprimento, sobre metro. Quem foi meu aluninho ano passado vai lembrar dessa aula, hein? Mas vamos revisar um pouquinho sobre essa aula aí. E aí, o que aconteceu? Quando o homem da caverna, né, ele foi evoluindo, e aí ele precisava fazer o quê? Construir objetos. Então, ele precisava construir tudo que eles tinham, eles mesmos que construíam. E para construir o seu objeto, para ficar certinho, alinhado, eles tinham a necessidade de medir, né? De tirar essa medida de comprimento. E como que eles faziam essa medição se não existia metros, né? Não existiam os instrumentos que fazem a medição. Sabe o que eles faziam? Eles iam medindo os objetos por comparação. Então, eles iam comparando, sabe? Algumas partes assim do corpo humano para comparar quantas partes iguais teria no outro objeto. Então, um exemplo, ó, veja aqui nessa ilustração. Então, o homem lá, ele está construindo, deve ser alguma coisa ali na casa dele, tá vendo? E ele precisa ali dos troncos da madeira. Então, para que fique tudo alinhado direitinho, o que ele foi medindo? Ó, ele foi utilizando a palma da mão para fazer essa medição. Então, ele contava, vamos supor, essa tora da madeira tinha uma, duas, três palmas na mão dele. Então, quando ele fosse cortar uma outra tora, ele faria essa medição novamente. Ó, uma, duas, três palmas. E aí era por essa base de comparação que ele ia fazendo toda a medição para que o objeto ficasse alinhado direitinho. Só que, né, a gente vê aqui na página 79 que essa questão de medir aí com o palmo, até no momento ali na época dava certo. Mas ela começou a aparecer alguns problemas ali, viu que não estava dando muito certo. Porque todos nós temos o mesmo tamanho de mão? Não, né? Então, de repente, quando foram aprimorando mais, se eu meço, né, olha o tamanho da minha mão, eu vou falar para vocês, pessoal, pega uma folha aí, eu quero que vocês medem 2 palmos da minha mão e recorte. Se você for medir com a sua mãozinha 2 palmos aí da sua mão, vai dar bem menor do que a minha. Então, dava o quê, né? Dava essa diferenciação aí na hora de medir os objetos. Então, devido a isso, eles começaram a perceber a necessidade mesmo de criar uma medida padrão. E aí foi inventado o metro. Olha aqui, ó, metro. E o símbolo do metro é M. Vamos ver o que a professora fala. Ó. A medida de 1 metro é usada em grande parte do mundo. Então, ela tem uma régua grande. E nessa régua aqui mostra que essa régua ela tem o total de 1 metro. Lembra que a professora tem uma régua dessa na sala de aula, aquela de madeira bem grande? Que é de 1 metro. Eu acredito que vocês todos têm régua aí, porque foi pedido na lista de material. Mas isso vai variar um pouquinho de tamanho. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Ó. A página 80 nós vamos rejeitar, que era uma atividade que tinha que ser feita em sala de aula, tá? Vamos aqui para a página 81, ó. No número 4, considere que não existam instrumentos usuais de medidas de comprimento, como a trena e a régua. Vamos pensar que a gente está lá igual o homem da pedra, né? Nós não temos ainda um padrão de medida para medir. Não existe a régua, não existe a metragem, não existe nada disso para nos auxiliar. Então, como você faria, né,
para medir o comprimento da sua caneta. Então, se a régua não existe um metro, como que você faria para medir a sua caneta? Escreve aí, que jeito que você mediria? E para medir a lousa da professora, se não existe régua, metragem, como que você mediria? Que recurso você utilizaria? O homem da pedra, ele utilizava o palmo. E você, que parte do corpo que você acha que você poderia utilizar ali para fazer essa metragem, essa comparação? E o comprimento de um piso, né? Aqui fala da sala de aula, mas a sua casa tem o seu piso. Olha para ele, como que você mediria o seu piso aí? Que recurso você utilizaria? Lembrando que nós estamos fazendo conta que não existe metragem, tá? Que ainda não foi criado. A 5, vamos pular, que seria na escola. Vamos para 82, ó. Fazer o uso da estimativa faça o uso da estimativa e complete a frase com as palavras maior e menor. Então, vocês vão ter uma noção aí de tamanho, tá? Vocês vão observar o que está escrito aqui, vocês vão responder se vocês acham que é maior ou se vocês acham que é menor. Na opção A, um carro real, um carro de verdade, não de brinquedo. Você acha que ele tem um comprimento maior do que 1 metro ou menor do que 1 metro? E a distância, né, lá na B, entre duas cidades, né? Vamos pensar aqui Monte Alto Jabuticabal ou Monte Alto Taquaritinga, um exemplo. Você acha que a distância da cidade é maior do que 1 metro ou menor do que 1 metro? C. O comprimento da capa do seu livro de matemática. Olha aqui, ó, seu livro. Você acha que tem mais do que 1 metro ou menos? É maior ou menor? Escreve aí, tá? Aqui no 7 também nós vamos cancelar, que teria que fazer uma experiência, né, pessoal? Não estamos em sala. Quem quiser fazer essa 7 em casa, tudo bem, até melhor. Mas eu sei que é difícil também para a mamãe, então você vai ficar opcional. Se você achar que dá, você leia 7 e faça na casinha. Se você achar que vai ficar difícil, a gente pula, certo? E aí, nós vamos para a página 83, ó, medindo pequenos objetos. Nós vamos falar agora sobre o centímetro. Nós já descobrimos que existe 1 metro, que foi criado esse recurso para medir, para ficar tudo padronizado igualzinho. Então, foi feito lá 1 metro. 1 metro, pessoal, eles falam que mais ou menos é o comprimento do nosso braço, assim, ó, que tem 1 metro. A mamãe deve ter uma fita métrica, o papai deve ter uma trena. Pede para mostrar para vocês, né? Para que vocês possam visualizar realmente quanto é 1 metro. Você faz isso? Isso deve ter a casinha aí de fácil acesso, certo? E aí, vamos lá, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer a medição de alguns objetos pequenos, a fita de 1 metro, eles começaram a perceber que fica um pouco prejudicado. O que acontece? Fica um pouco difícil, né? Se o objeto ele é menor do que 1 metro, e aí, né? Como que eu vou saber quanto que tem? Então, eles criaram, né, a medição de centímetro, tá? Se você tiver régua, pessoal, pegue a régua aí na sua casa e compara junto comigo aqui com o que eu vou mostrar. Pega a réguinha aí de vocês. Ó, grifa aqui, ó. Para medi-los foi criado o centímetro, ó, o símbolo do centímetro, ó, SM, que é uma parte menor do metro. Na verdade, ele dividiu o metro em 100 partes e cada uma dessas partes foi chamada de centímetro. Então, aqui ó, nós temos o modelinho de uma régua. Vai olhando na sua. Tá vendo esses tracinhos que vão aparecendo aqui? Esses tracinhos são os tracinhos dos centímetros, tá? Depois, na próxima página, vai dar para ver melhor. Porque você vai ver que tem um tracinho maior, que é o centímetro, e tem um tracinho menor, que é eles chamam de milímetro, né? Que é meio centímetro, tá? Na próxima parte nós vamos ver, ó. Então vamos ver aqui, ó. A relação entre o metro e o centímetro é
Por quê? Qual que é a relação? 1 metro vai ser igual a 100 centímetros, tá? Então, grava isso é importante. 1 metro é igual a 100 centímetros. Vamos para a página 84 visualizar isso que a professora queria mostrar para vocês. Vou pegar esse exemplo aqui da régua, que eu imagino que todos tenham em mãos. Então, ó, aqui tem a medição dos centímetros. Vocês estão vendo esses números pequenininhos aqui? Esses números simbolizam os centímetros, tá? Então, começa aqui, ó, 0, que é esse tracinho maior, ó, 0 centímetro. Aí, depois desse tracinho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eles vão contando pequenininho, de 10 em 10, que nós chamamos de milímetro, né? Então, tem o 0 aqui, aí tem uns tracinhos bem pequenininhos, ó. 1, 2, bem pequenininho, que aqui vai ficar grande se eu fizer, mas você olha na sua regra aqui bem pequenininho, ó. 1, 2, 3, 4. Aí o 5 é um pouquinho maior, que eles falam que é 5 milímetros, né? Nós chamamos de meio centímetro. Aí continua, ó. Os tracinhos bem pequenininhos. Observa na sua régua, ó. 6, 7, 8, 9. Quando chega no 10, você vai ver que o risco é um pouquinho maior. E aí vai ter o número 1. Esse número 1, o que, que ele indica? 1 centímetro, tá? Então, ó, 0. Os risquinhos pequenininhos nós chamamos de milímetro. Esse risquinho médio, que fica aqui, né? Entre o 0 e 1, no caso, aqui, tá vendo? Esse médio, nós chamamos de meio centímetros, né? E esse maiorzinho com o número é 1 centímetro. Então, vamos ver aqui, ó, essa régua, quanto que ela tem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa régua é uma régua de 10 centímetros. E aqui na trena, quantos centímetros estão aparecendo? Ó, ela parou aqui no 20, então está aparecendo o que aqui na trena? 20 centímetros. A fita métrica ela está toda emboladinha, não dá para a gente ver. Mas aqui ela está mostrando para você, a página 84, alguns instrumentos para medição, né? Para medida de comprimento. Então, nós temos a trena, que eu imagino que o papai deve ter na casa. Vocês têm a régua, tem a fita métrica, que eu imagino que a mamãe também tem. E aí nós temos esse instrumento de medição, mas nós também temos que saber como usá-lo, tá? Então a gente tem que saber como usar para na hora de medir. Não adianta eu ter um instrumento, mas eu não sei utilizar. Ah, vai resolver? Não vai. Então, nós temos um exemplo aqui do lápis que ele te mostra como você deve medir, tá? Se você falar para mim, professor, isso que você vai falar é uma regra? Não é uma regra. Mas eu, particularmente, eu acho o jeito mais fácil para se medir. Eu só meço dessa maneira. Então, quando eu vou medir alguma coisa, por onde eu começo? Ó, eu coloco o meu objeto na linha do 0, vendo? 0 centímetros. E eu deixo ele na horizontal. Aonde ele terminar, eu faço a marcação. Então, observe esse lápis, ó. Arrumei direitinho no 0. Ele fica retinho, não pode, né? Tem que esticar. Se for alguma coisa, às vezes, que encolhe, você tem que esticar certinho. E ver aonde que termina. No caso, aonde que terminou aqui? No 12. Não é isso, ó? Então, quantos centímetros tem, né? Esse lápis aqui? Ele tem 12 centímetros. Agora eu quero que você faça um teste. Pega aí um pedaço de papel, pega qualquer coisa aí que você tenha fácil. Pode ser papel, pode ser lápis, pode ser caneta, pode ser linha. Eu quero que você meça, tá? Ah, não, eu achei que tinha que ser prático, mas tem que ser essa linha. Ó. Pega a sua régua, você vai colocar em cima dessa linha aqui. Ó, vendo essa linha? Coloca a régua direitinho. Começa do 0. Aqui começa o 0. Arruma a régua certinha no seu livro aí, hein? E vê aonde vai terminar. O número que terminar aqui é o número que você vai colocar aqui, que é o comprimento que tem a linha, tá? Pelo tamanho da linha, a gente já consegue perceber que vai ser centímetros, né? Que não vai ser nada de metro ainda. Então, faça a medição aí. Vamos para a página 85, olha lá.
Não é obrigatório medir um comprimento a partir do zero, foi o que eu falei para vocês, não é uma regra, eu acho mais fácil. Por exemplo, como a professora Lu mediu o comprimento de um lápis. De acordo com a medição feita por Camila, juntamente com o colega, responda o que se pede. Vamos ver como que a Camila fez a medição dela. Ó. Ela começou a medir o lápis dela a partir do 2 centímetros. Ela colocou aqui no 2. E aí ela deixou na horizontal. E aonde terminou? No 14. Certo? Então vamos ver. O comprimento do lápis está variando entre quais medidas da régua? Então, ó, o que ela usou aqui para medir, né? Quais foram os instrumentos de medição? Ó, aqui ela usou 2 centímetros, você vai escrever aí, ó, 2 centímetros. E terminou aonde? Escreve aí, 14 centímetros. Certo? Com base na informação do item anterior, tente descobrir qual deve ser o comprimento desse lápis e registre. Então, o que acontece, né, pessoal? Se você olhar aqui, parece que o lápis tem 14 centímetros. Só que ela começou aqui do zero? Não, né? Ela começou do 2. Então, desses 14 centímetros que ela achou a medição, nós vamos ter que tirar 2 centímetros, porque 2 centímetros aqui, ó, ela deixou para trás, ela não mediu. Então, ela não começou do comecinho. Faltou alguma coisa para chegar no 14 aqui. Então, o que vocês vão fazer aí? Faz aí, ó, 14, que é o que deu, menos os 2 centímetros que ela pulou. Quanto que vai dar? 2 para chegar no 14 é igual a 12 centímetros, né? Então, você vai escrever aqui. É possível medir um objeto sem posicionar o início da medição do zero? Sim, é possível, ela está fazendo isso aqui. Então, a gente vai pôr que sim. Na sua opinião, o que você acha mais fácil? Medir a partir do zero ou medir a partir de qualquer número? Olha, se você mede a partir de qualquer número, você tem que lembrar depois de subtrair, de tirar aquilo que você não mediu no começo, que você deixou para trás, foi o que nós fizemos aqui. Como ela não usou os 2 centímetros do comecinho, quando ela chegou no total aqui da metragem, ela teve que fazer menos 2, né? Que é o que ela não tinha utilizado. Então, por isso que eu acho já mais fácil começar do zero. Porque quando eu começo do zero, aonde terminar eu sei que é a resposta exata que vai dar. E você, né? O que você acha? Você vai explicar aqui a sua opinião, ok? E aí a gente encerra. Não, não encerra não. Opa, tem mais aqui. Miguel foi uma consulta médica e uma das primeiras providências que seu médico tomou foi verificar a sua altura. Lembra que a gente falou, né, que o médico mede lá a altura, medida de massa e tudo mais? O Miguel, ele está com o quê? 1 metro e 45 centímetros de altura, certo? Repare que o médico indicou a altura apenas em centímetros, está vendo aqui? Ó. De acordo com essa ideia, faça o que se pede. Complete a equivalência entre medidas de acordo com as informações da ilustração. Então, se nós colocarmos aqui, ó, 1,45 m, como a medição dele só está em centímetro, então como que aparece lá para ele? Ó, 145 centímetros. Então, nós vamos desmembrar e colocar direitinho. Então, vamos lá. 145 centímetros equivale ao quê? Ó, 100 equivale a 1 metro. E os 45 equivale a quanto? 45 centímetros, tá? Então, uma maneira correta de se escrever também é assim, ó, 1 metro e 45 centímetros. Quando o Miguel estiver com 1,58 centímetros ou 158 centímetros de altura, qual deverá ser a sua altura em metros e centímetros? Então, como que nós vamos organizar isso, né, pessoal? Ó, quando ele tiver 158 centímetros, equivale ao quê? Ó, 100, 1 metro, certo? 58 centímetros. Nós vamos desmembrar.
certo? Lembra que cada 100 centímetros nós dizemos que é 1 metro? Então, 158, 1 metro e 58 centímetros. 87, vamos lá. Existe uma forma alternativa de se escrever uma medida apenas em metro. Neste caso, usa-se uma vírgula. No exemplo da atividade anterior, fica assim, ó, 1 metro e 58 centímetros. Mas como que nós podemos fazer também? Nós podemos abreviar, tá? A gente pode pôr 1 metro, vírgula, 58 centímetros e põe o M aqui. Aí você não precisa colocar o SM. Quando você põe a vírgula, você não vai precisar colocar centímetro. Um exemplo, se você escreve como esse caso aqui, ó, deixa eu pegar o marca-texto. 1 metro e 58 centímetros. Se você for escrever assim, você tem que colocar 1 M de metro e 58 SM de centímetro. Se você for escrever nessa maneira que também pode, que você vai colocar 1 metro, vírgula, 58 M, tá? Esse jeitinho aqui, o leitor já consegue entender que quando tem essa vírgula é porque tem 1 metro. Então, essa maneira é a maneira correta de se escrever. Observe que antes da vírgula temos a medida de 1 e após a vírgula a medida de centímetro. Então, já dá para entender quando tem a vírgula que é 1 metro aí. Então, a gente pode colocar 1,58 m e só o M de metro aí de medida. 4. Qual é a sua altura? Então, você escreve aí. A mamãe deve saber qual que é a sua altura. Se você tiver uma trena, mede aí na sua casinha e escreve aqui para mim, tá? Sérgio e Pedro são amigos. Sérgio tem altura de 1,56 m, de 156 centímetros. A Dani já é tão automática que a Dani já até fala, né? Então, o Sérgio tem uma altura de 156 centímetros. O que é isso? 1,56 m. Enquanto o Pedro tem a altura de 1,61 m. Sabendo dessa informação, responda. Qual dos dois é mais alto, pessoal? O Sérgio, que tem 1,56 m, ou o Pedro, que tem 1,61 m? Escreve aí. Quantos centímetros de diferença há entre os dois? Que nós vamos ter que fazer, tá? Nós vamos fazer uma conta de menos. Só que para fazer a conta de menos, nós vamos ter que usar tudo em centímetros. Então, nós vamos ter que pegar aqui, ó, 156 centímetros. Vamos primeiro colocar o número mais alto em cima, ó, vamos pôr 161 centímetros do Pedro, né, que é 1,61 m, menos os 156 do Sérgio. Faz essa conta de menos. O que der aqui vai ser a diferença em centímetros, tá? Então, você vai escrever aqui, centímetros, ok? Então, vai lá. Aí, nós vamos finalizar aqui na página 90... Opa, peraí. Peraí, que a tia Dani... Não, nós temos mais 88 e 89, tá? Vamos lá. A polegada, ó, dedo polegar, tá? É uma unidade de medida de comprimento anterior à criação do metro, mas ainda é muito usada em alguns países, como nos Estados Unidos. Essas medidas é uma herança dos povos que viviam na região da Inglaterra e tem como sua referência a largura de um polegar de um adulto específico, como o rei da época. Com a invenção do metro e do centímetro, concluiu-se que essa medida corresponde a 2,54 centímetros, ou seja, praticamente a metade entre 2 centímetros e 3 centímetros. Algumas réguas têm as duas escalas, os centímetros, ó, SM, e as polegadas, tá vendo? Ó, que eles chamam de inch. Tia Dani fala... eu falo milímetro aqui, né? Mas milímetro acho que é para ml. A tia Dani acho que falou errado isso aqui, tá? Depois eu vou confirmar certinho. E na próxima aula eu faço essa errata aqui para vocês.
mas eles chamam de polegadas, tá? Então, a tia Dani acho que falou nomenclatura aqui de uma outra maneira, mas eu vou confirmar e falo para vocês. Vamos ver o modelo aqui. Observe a imagem da régua, quantos centímetros mede aproximadamente o comprimento de 2 polegadas? Então, o que vocês vão fazer? Pega a reguinha de vocês aí e você vai colocar 2 polegadas, tá? Coloca lá, 2 polegadas, ó. Tam, tam. Quantos centímetros vão dar? Ou senão, você pode tirar como base, ó. Aqui a base que eles levam é o quê? 2,54 centímetros. Se nós fizermos o dobro disso, ó, 2,54 mais 2,54 vai dar quantos centímetros? Você pode ou já fazer essa junção aqui, ou você pode medir com as suas polegadinhas assim para ver quanto que vai dar, tá? E depois eu vejo o nome correto aqui, então, desses pontinhos. A Dani falou milímetro, mas aqui está falando polegada. Pode ser que o termo que eu usei realmente não seja correto. Vou investigar e na próxima aula eu falo para vocês. Vamos finalizar aqui na 89. Escolha uma pessoa adulta da sua família e pergunte a altura dela. Depois calcule a diferença em centímetros entre a sua altura e da pessoa. Então, você vai colocar a altura da mamãe, um exemplo, tá? Eu tenho aqui 1,80 m. Então, como que a Gabi teria que fazer? Ela teria que colocar minha altura só em centímetro, ó. 180 centímetros. E fazer menos a altura dela. Se ela tiver 1,5 m, colocar que ela tem aí, sei lá, 1 m e... Faz sempre que a Gabi não mede, né, Gabi? Vamos ter que medir agora. Vamos colocar que ela tem 1,40 m, tá? Aí teria que colocar aqui, ó, 140 centímetros para ver a diferença que vai dar. A altura dela para a minha. Descubra quantos centímetros você cresceu depois do seu nascimento. Então, você vai pegar lá quantos centímetros você tinha, né? Quando você nasceu. Você vai comparar com os centímetros que você tem hoje. Ver quanto que você cresceu, o resultado que der aqui. Comparação, a gente faz uma conta de menos. A diferença de altura entre uma pessoa de 148 centímetros e outra de 1,72 m será? Nós faremos novamente a comparação, ó. Teremos que transformar aqui em centímetros. Então, como que ficará? 172 centímetros menos 148 centímetros. Vê quanto que vai dar. O resultado que der aqui, você vai procurar aqui. Tá bom? Agora sim nós terminamos. Então, eu vou ficar devendo aqui o nome correto aí dos pontinhos da régua, mas eu acho que é polegada mesmo, viu? Tia Dani falou milímetro, mas milímetro é litro. Então, tia Dani que confundiu os termos. Mas na próxima aula a gente volta a falar sobre isso. Combinadinho? Ó, beijinho para vocês.